Tu és o Deus Criador. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Boa noite. Quero compartilhar com você nesse último dia, né, de campanha, sacrifício perfeito. Nós vamos meditar sobre essa palavra, amém? Gênesis 15, 7. Vai dizer assim: disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos Caldeus para dar a vocês essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e uma pombinha. Abraão trouxe todos esses 3 animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado, meu Deus, por essa campanha, que o Senhor venha falar conosco, Pai, no íntimo do nosso ser, meu Deus, que a sua palavra venha, Senhor, como faca de 2 gumes, penetrando, Pai, separando juntas de medulas e nos tornando, Senhor, mais parecidos contigo, aperfeiçoados em Ti, para a glória do Seu nome. Nós queremos, Pai, dispensar todo tipo de preocupação e queremos estar completamente voltados para a Sua palavra. O Seu Espírito tem total liberdade em nós, através de nós, essa noite. Nós estamos ouvidos abertos e o coração aberto para escutar a Sua voz e sermos ministrados, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre a aliança e nós vamos compartilhar aqui a aliança que Deus fez com Abraão. Então ele pede para Abraão, quando ele fala com Abraão, a primeira coisa que ele quer com Abraão é firmar uma aliança. E uma aliança de sangue. E ele faz uma encomenda para Abraão, como que seria aquela aliança. E daí eu já começo a aprender com Deus que para cada um de nós ele tem a forma dele de se expressar, ele tem o que requerer de nós para nós reconhecermos todo dia a nossa aliança com ele. Lá em Gênesis 17, aí ele vai dizer, quanto a mim, Gênesis 17, 4, ele vai dizer assim, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o seu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Então Deus já vem com mais outra indicação do que ele quer de Abraão. Então primeiro ele encomendou lá os animais, as aves, deu toda a orientação.
Depois ele vem com as promessas da aliança. E se a gente for ver aqui, são promessas que alcançam toda a descendência dele, todas as gerações dele. É uma aliança perpétua. É algo extraordinário que Deus faz com Abraão. Ele promete a Abraão uma aliança perpétua. Olha que coisa tremenda. Essa aliança nos alcança. Feita lá com Abraão, porque nós somos dessa descendência. Nós somos filhos do pai da fé, que é Abraão. E olha que coisa linda. Primeiro ele diz que nós iremos frutificar. Quem recebe essas bênçãos de Abraão? E eu quero repetir para que isso fique bem firmado no seu coração, porque isso é herança nossa, isso é legado que nós herdamos. Ele fala, te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações e reis sairão de ti. Ei, eu quero dizer para você que você é alguém que carrega realeza. Porque só quem pode gerar reis é alguém que tem um DNA real. Então eu e você, nós carregamos dessa realeza. E quando ele diz assim, de ti sairão reis, não necessariamente do nosso ventre, mas remetendo aqui à história de Abraão, que ele, a partir de você, você será pai de multidões. Então ali ele estava começando uma geração. Mas trazendo para a nossa realidade, sai de nós filhos espirituais, discípulos, pessoas que serão treinadas, pessoas que nós iremos pegar na mão e nós vamos dizer, Deus não te fez para a calamidade. Deus não te fez para o fracasso. Deus não te fez para você perder. Deus te fez para glorificar o nome dEle. Por isso, em você existe realeza. Em você existe rei. Existe um rei, existe uma rainha, existe um sacerdócio real em você. Porque Deus já prometeu isso lá atrás. Jesus vem e confirma depois. Mas aqui ele já estava falando com Abraão, que de ti sairão reis, estabelecendo uma aliança perpétua sobre a sua descendência e sobre as suas gerações. Depois ele fala da possessão de terras, e nós falamos tanto aqui de conquistas geográficas. Nós falamos tanto aqui, isso já estava lá atrás sendo prometido para Abraão. E eu acho isso maravilhoso, porque Deus, Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E isso a gente consegue provar isso, porque nós estamos lendo o livro de Gênesis. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, em que do começo ao fim, nós vamos ouvir sobre essas promessas. Isso é maravilhoso, isso é a prova de que Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, a opinião dEle não mudou ao nosso respeito. Ele continua sendo o mesmo. Às vezes nós podemos até cometer alguns deslizes e a gente pensa que Deus se afastou de nós. Não, querido, eu vou te dizer, Ele nunca se afasta de nós. Nós, por engano, é que nos esfriamos e nos afastamos, porque Ele permanece imutável. Ele permanece do seu lado, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, porque essa também é uma promessa dEle. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quantos estão gostando dessa palavra? Diga aleluia. Glória a Deus. E ele pede uma marca, a marca da circuncisão. E ali, Abraão foi fiel em cumprir tudo aquilo que Deus estava pedindo para ele. Tudo aquilo. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Ou seja, para as pessoas entrarem debaixo da descendência de Abraão, era fazer uma aliança de sangue com ele. Era ser circuncidado. E o que eu acho mais interessante, que nós estamos lendo o livro de Gênesis, e ele já está falando de comprar o estrangeiro.
Ele já está falando aqui de mim e de você, que não fazia parte lá do povo ao qual Jesus foi enviado, mas que Jesus já iria pagar o alto preço de sangue por nós. Isso já estava sendo anunciado lá em Gênesis. Quando ele fala bem aqui, aquele que for nascido da sua casa, ele vai ser circuncidado, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Ele está querendo dizer, olha, a sua aliança é tão forte comigo, que todos aqueles que quiserem se aliançar com você, eles estarão automaticamente conectados a mim. E isso lá na frente, nós vamos desfrutar através de Jesus. Amém? Depois nós vamos ver, eu estou fazendo algumas menções aqui sobre alianças. Nós vamos ver Davi chamando Golias de incircunciso. Então Davi olha para aquele gigante e fala, seu incircunciso. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo, olha, você não tem uma aliança com Deus. E Davi nem é humilde nessa hora. Porque na hora, queridos, de uma decisão de que lado você está, você não pode ser solidário com o inimigo. Você tem que decidir de que lado você está. Então Davi olha para Golias e fala, seu incircunciso. Ele está dizendo assim, olha, você não tem a aliança que eu tenho com Deus. E o meu Deus é poderoso para derrubar você. Então, ele já declara em que posição o inimigo dele está. E por muitas vezes nós estamos perdendo a batalha, perdendo o jogo, porque nós estamos considerando o inimigo mais forte do que nós. Nós estamos achando que ele está prevalecendo. Quando se você lembrar do sacrifício do sangue de Jesus, quando você lembrar que nós já fomos comprados pelo preço de sangue, de um alto preço, e que o inimigo não tem vez sobre nós, nós vamos dizer assim, ô incircunciso, você não foi comprado pelo sangue de Jesus que eu fui. Então você não tem vitória. A vitória foi dada para Jesus e eu sou mais do que vencedor através de Jesus. Então Davi era alguém que preservava a aliança. Alguém que tinha ali um apreço tão grande sobre a aliança que ele não ousava tocar em Saul. Por quê? Porque Saul era ungido de Deus. E ele sabia qual era o peso que tinha alguém ser escolhido de Deus, ungido de Deus, para uma missão ou para um propósito. Então ele teve oportunidades ali de acabar com a vida de Saul, mas ele não ousou tocá-lo. Por amor a Deus, por uma aliança que ele tinha, por respeitar a Deus, ele preservou, não querendo fazer justiça com as próprias mãos. E não querendo ser ele alguém no lugar de Deus, mas deixando Deus fazer a justiça dele. Por vezes nós precisamos vencer as nossas ansiedades e deixar Deus fazer a justiça dele. E eu gosto muito disso, porque a justiça de Deus, quando nós sabemos que Deus faz justiça por nós, nós descansamos. Nós descansamos, e quando nós descansamos, é Ele que sabe tratar com o nosso inimigo. De repente, a justiça que a gente quer fazer, ela é tão pequena diante da justiça que Deus quer fazer. Amém? Então, Jonas manda procurar o filho de Jonatas, que era seu amigo, filho de Saul, para honrá-lo. E isso é um sinal da aliança que ele tinha de amizade com Jonas. Por causa da aliança, Davi mandou procurar Mefibosete para que ele estivesse sentado à mesa dele, para que ele fosse honrado, para que ele pudesse fazer isso. Por quê? Porque era uma forma dele honrar o amigo dele. O amigo dele já não era mais presente, mas ali era alguém que carregava o sangue do amigo dele. E isso é um sinal de honra. Davi era alguém que preservava a aliança. Então, quando nós vamos ver aqui a aliança, nós vamos entender que quando nós temos aliança, nós somos um com quem nós temos aliança. Quando nós temos uma aliança com Deus, nós somos um com Deus. Quando nós somos aliançados, os nossos maridos, as nossas esposas, nós somos um com eles. Isso é tão prova natural e espiritual que todos os anticorpos que você tem, seu marido tem. Todos os anticorpos que
Você tem, a sua esposa tem, porque vocês têm uma aliança de sangue. Isso é algo natural, isso é algo espiritual. Então você é um só, uma só carne. Então, quando você é aliançado com algo, com alguém, você se torna um com ele. Aquilo que está na pessoa vem para você, aquilo que está em você vai para a pessoa. Então, você se torna aliançado. Tudo aquilo que está sobre Jesus recai sobre nós, porque nós temos uma aliança de sangue. Por isso que nós nos tornamos mais do que vencedores. Porque Jesus conquistou isso na cruz e nós fomos comprados por esse sangue. Então, quando nós levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, nós entregamos genuinamente a nossa vida, o nosso corpo, como sacrifício vivo, prestando o nosso culto racional, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos dizendo: Jesus, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho uma aliança com você de sangue, uma aliança racional, natural, espiritual, e aquilo que está em Jesus vem para você. Por isso que nós precisamos entender o que significa uma aliança de sangue. O que significa esse sacrifício perfeito de Jesus. Então, na história de Mefibosete, quando 2 Samuel 9 vai dizer: e Mefibosete, filho de Jonas, o filho de Saul, veio a Davi, se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado como um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá o pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então, o que Davi fez? Além de restituir aquilo que era do avô dele, que era de Saul, ele ainda deu para Mefibosete honra, colocou ele sentado à mesa, colocou ele numa posição de filho, uma posição de família, pegou ele como família. Isso porque ele tinha uma aliança. Aí você vai dizer: mas Jonatas já estava morto. Esse é o nível da aliança de Davi. Mesmo com um amigo morto, ele estava fazendo algo que era prazeroso, que iria honrar a aliança que ele tinha. E por vezes nós não estamos sendo honrados, nós não estamos recebendo como nós gostaríamos, porque nós não estamos sendo fiéis à aliança que nós fazemos. Quando fazemos aliança com a nossa igreja, com os nossos líderes, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, nós precisamos ser inteiros na aliança, porque Jesus é inteiro conosco, Ele não entrega para nós algo capenga. Então nós assumimos um caráter de Cristo, e Davi já nos ensina nessa história de Mefibosete. Esses foram alguns exemplos que eu estou dando do Velho Testamento. Mas na nova aliança que foi feita por Jesus, lá em Lucas 22, 20, vai dizer assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Meu Deus, não existiu outro motivo desse sangue ser derramado. Não estou vendo outra coisa nesse versículo. Em favor de vós. Você pode repetir comigo? Em favor de mim. Foi em favor de mim, em favor de você, que esse sangue foi derramado. Isso é muito poderoso, isso é muito forte.
1 João 1,7 vai dizer: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o sangue foi derramado para quê? Para nos purificar de todo pecado, para nos tornar alvos, limpos. Hebreus 7:22 vai dizer: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Jesus foi o fiador da nova aliança. Daquilo que Deus queria fazer para nós, Jesus foi aquele que fiou isso. Foi aquele que endossou, que pagou para que nós desfrutássemos de uma vida abundante. Amém? Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Aí lá em Efésios 6:13 vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Sabe qual foi um dos benefícios principais desse derramado sangue de Jesus? Foi nos revestir com essa armadura. Sabe quando fala assim, nos revestir com a armadura? Eu sinto como se quando nós fizemos aliança com Jesus, Ele trocou as nossas vestes. Ele trocou os nossos semblantes, Ele tornou alva as nossas vestes. Então Ele nos revestiu com um capacete, com um cinturão, com uma capa. Ele colocou em nós uma nova capa, Ele colocou em nós novas sandálias. E aí vem a visão das pessoas que diz: nossa, mas você está diferente. Aconteceu alguma coisa com você? Sempre quando uma pessoa se converte, alguém diz: como você está diferente? Você está com um brilho diferente. É porque Jesus trocou as suas vestes. Jesus revestiu você com uma armadura. Ele te deu poder que antes você não tinha. Ele te deu um brilho que antes você não tinha. Então Deus enviou Jesus para fazer de nós novos e nos promover para filhos. Aí é outra característica, nos promover para filhos de Deus. Antes de nós termos uma aliança com Jesus, nós éramos criaturas, apenas criaturas. Quando nós aceitamos Jesus e aceitamos o sacrifício de Jesus e reconhecemos como o único e suficiente Salvador na nossa vida, nós nos tornamos filhos. E sabe o que filho me fala? De DNA. Se você fizer um exame no seu filho, você vai encontrar o seu sangue no sangue dele. Então eu quero dizer para você que você tem o sangue de Jesus. Se você fizer um exame, vão encontrar o sangue de Jesus no seu sangue. E eu ouso a dizer que isso pode ser feito literal. Estudos já falam naquele santo sudário que tem restos de sangue de Jesus, que é encontrado nas nossas vidas também. E eu creio nisso, e eu tomo posse disso. Amém? Em 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou repetir, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. Então Ele fez isso, Ele se sacrificou, Ele se colocou no nosso lugar, Ele se fez pecador, para quê? Para que nós pudéssemos ser livres e nos tornar justiça de Deus. Fala para quem está perto de você: você é justiça de Deus. Jesus conta com você para fazer as obras maiores que Ele quer fazer. Amém? Lá em 1 Pedro 1,19 vai dizer: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. É muito forte.
O cordeiro, ele era imaculado e incontaminado. Ou seja, ele era completamente limpo, ele era completamente alvo, ele era completamente livre. E ele, quando fala incontaminado, é livre de bactérias, livre de enfermidade, livre de infecção. Ei, se eu fosse você, eu já ia recebendo. Você está livre de enfermidade, você está livre de bactérias, de infecções. Você está completamente limpo. Ele já limpou você, ele já tornou você alvo mais que a neve. Sabe para quê? Para você ter o DNA do Pai. Você tem o DNA do Pai. Alvo mais que a neve. E só quem pode tirar essa brancura, essa alvidez, é você mesmo. É você mesmo. Só quem pode se sujar é você mesmo. Ele já tornou você limpo. A única pessoa que pode sujar você é você mesmo. Você percebe isso? Quando você permite que o pecado de alguém transforme você, ou aflige você, ou crave no seu coração alguma mágoa, alguma amargura, você está permitindo que a sua veste alva seja suja. Mas você tem a escolha de dizer: eu não vou trocar as minhas vestes que Jesus pagou, alvas. Eu não vou trocar o sacrifício do meu Jesus por nenhum pecado que alguém está cometendo, por nenhuma fala que alguém está proferindo. Eu já sei o que é que Jesus fez por mim. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu não vou permitir que nada, nem ninguém me separe da minha aliança de sangue com Jesus. Nós temos uma aliança de sangue com Jesus. E o diabo sabe disso. Porque você foi comprado por um alto preço. Você foi lavado com o sangue. Você foi alimentado com a palavra. E você foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, não tem para ninguém. Você é uma bomba no inferno. No dia que você entender quem você é em Deus, no dia que você entender que preço é esse que Jesus pagou, você vai se levantar e nenhum demônio vai resistir você. Porque você vai virar para ele e você não precisa fazer orações mirabolantes. Você simplesmente, você vai dizer: olha, foi derramado o sangue do Cordeiro, imaculado, incontaminado. O Cordeiro era perfeito, ele foi para a cruz, santo, ele não tinha pecado, e ele venceu vocês na cruz do Calvário. Por isso não existe nenhuma condenação sobre mim, toda legalidade caiu por terra. Eu me rendo, eu me humilho sobre o sangue de Jesus e sobre as pisaduras dele. Eu fui sarado, eu fui curado. Sobre o sangue dele derramado, todas as transgressões, todos os meus pecados já foram pagos. Ele não vai parar de investir contra nós. E como eu dizia há pouco, a cada vez que você derruba um demônio, é mais um balde de glória, de fogo e de poder que é derramado sobre você. E eu ouso a dizer, eles vêm e Deus permite que venha, assim como fez com Jó. Sabe para quê? Para dar para Jó 3 vezes mais do que ele tinha, muito mais do que ele tinha antes. Porque Deus não vai te dar uma luta que você não possa vencer. Quando alguém ou um demônio levanta contra você, ou uma circunstância, você pode saber que Deus já preparou tudo. Ele já te deu essa vitória. Você só precisa discernir qual é o caminho. E Ele ama isso, Ele ama esse troca, esse derramar seu, essa humilhação sua, as suas lágrimas, o seu louvor. Nossa, mas Ele está tão legal, Ele está tão quebrantado, Ele está tão entregue. Eu estou gostando tanto dele, ele está louvando dia e noite sem parar, ele está jejuando, ele está me buscando. Eu quero revelar coisas novas e ocultas que ele ainda não conhece ao meu respeito. Então eu estou permitindo que ele passe por isso, para que ele saia dessa situação muito mais poderoso,
muito mais cheio da glória, muito mais cheio do fogo. Amém? Então, a boa notícia: não se entristeça com a circunstância. Por quê? Porque Deus está vendo em você alguém forte, alguém capaz de vencer a circunstância. Às vezes você pode olhar para uma circunstância e dizer: meu Deus, mas por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Eu sou alguém fiel a Ti, alguém temente, alguém que reconhece o Senhor, alguém que está dedicado ao Senhor. Aí Ele vai dizer para você: é por isso que eu posso provar você, porque eu sei que você vai vencer. É por isso que eu já posso te provar. De repente alguém mais fraco eu não posso, mas você já tem se mostrado tão firme que eu vou fazer você passar por essa provinha para eu te promover. Então, as provações, ela vem para nos promover e não para nos matar, e não para nos derrubar. Você pode ter certeza que na brincadeira do cabo de guerra, Deus não vai permitir que você perca, a não ser que você solte o cabo. Mas se você for alguém que entender que é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, você vai segurar do outro lado e você vai dizer: eu não vou soltar enquanto Deus não me abençoar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a palavra de Deus. Então, nós precisamos, de fato, ser pessoas aliançadas com Deus, através do sangue poderoso de Jesus. Para quê? Para que nós venhamos a desfrutar da abundância que Ele prometeu para nós. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Amém? Fique de pé essa noite. Existe uma troca de túnicas na aliança, existe uma fusão de identidade, porque Ele se fez sacrifício, Ele teve o seu sangue derramado, para quê? Para morar dentro de nós. Para morar dentro de nós. O desejo de Deus era morar dentro de nós, porque antes disso Ele não estava conseguindo se relacionar como Ele gostaria. Mas quando Ele enviou o seu Filho, e Jesus pagou o alto preço pelos nossos pecados, Ele veio morar dentro de nós. Então Ele pode falar conosco, agir através de nós. E nós temos que honrar essa aliança de sangue. Fazendo o quê, pastora? Simplesmente sendo obediente à voz de Deus. Pegando o exemplo de Abraão, de Davi, tantos homens da Bíblia que tinham aliança com Deus. Passaram por circunstâncias, mas eles venceram todas elas. E nós somos mais do que vencedores, porque as nossas circunstâncias, elas já foram vencidas por Jesus na cruz. Amém? Quem crê nessa palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus está requerendo um nível mais alto de aliança. Deus está requerendo de nós uma intencionalidade, uma entrega, uma profundidade. Deus está requerendo de nós para esse tempo, para essa estação, para essa geografia, que você possa firmar raízes tão profundas, que você possa extrair desse território, dessa geografia, a essência, que você possa extrair. Sabe, queridos, a Bíblia fala que o sangue de Jesus, quando Ele tocou o solo, os mortos ressuscitaram. Porque o sangue dele tocou o solo, tocou lá na essência e trouxe vida. Ei, o sangue de Jesus, ele traz vida nas nossas vidas. Se você anda abatido, se você anda cabisbaixo, eu quero dizer para você: não desista, persista. Levanta a sua cabeça, lava o seu rosto e se levanta para falar com o seu Deus, porque Ele fala com você de pé. Ele fala com você com os seus olhos erguidos ao alto, de onde Ele está. Ele precisa que você veja Ele de uma forma grande.
que você não veja Ele como um homem, mas como Deus, aquele que tudo pode fazer, aquele que tem o poder nas mãos, aquele que conhece, mede a palmos o céu, aquele que sabe as estrelas, chama as estrelas pelo nome. O que é que Ele não vai fazer pelos filhos dEle? Eu e você somos agraciados por Deus, agraciados por Deus, altamente favorecidos, altamente favorecidos. E é isso que Ele quer incutir na nossa mente, para que toda mentira caia por terra e que a verdade seja dita: você é amado do Pai. Levante as suas mãos e comece a declarar que você é filho, que você tem uma aliança inquebrável, uma aliança de sangue perpétua, assim como foi falado lá em Gênesis para Abraão: farei contigo uma aliança perpétua, de ti sairão reis, de ti eu te darei por possessão para as suas gerações, terras, conquistas territoriais, a sua descendência será forte. Ei, querido, é nesse tempo que Deus vai fazer a diferença daquele que serve para aquele que não serve, daqueles que têm aliança, daqueles que são verdadeiramente aliançados através do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Nada além do sangue de Jesus, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se você é livre, canta: eu sou livre. Pai, obrigado pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Obrigado, Pai, por ter enviado o seu Filho, pelo sacrifício perfeito que foi feito, que conquistou para nós a liberdade, meu Deus. Nós reconhecemos, Pai,
Nós desejamos, Pai, sermos mais firmes, sermos mais fiéis ao sacrifício que foi feito, porque nós somos um com Jesus. Nós queremos, Pai, ser santo como Jesus era santo. Pai, obrigado pelo DNA de santidade. Pai, obrigado pelo DNA de justiça. Obrigado, Senhor, pelo caráter, meu Deus, de humildade, meu Deus, de mansidão, de domínio próprio, meu Pai, que nós herdamos através de Jesus. Nós desejamos, Pai, sermos lapidados. Nós desejamos ser parecidos contigo, Jesus. Nós desejamos pelos seus frutos. Dá, Senhor, para nós um coração igual ao seu. Retira, Senhor, de nós tudo aquilo que atrapalha sermos filhos aliançados genuinamente, meu Deus. Genuinamente nós queremos, Pai, a Ti mais do que a qualquer outra coisa. Nós desejamos a Ti. Nós desejamos, Pai, realizar as obras que o Senhor tem para nós nessa terra. Cumprir o propósito, meu Deus. Cumprir a carreira que o Senhor designou para cada um de nós, meu Deus. Em nome de Jesus. Toma as nossas vidas nessa noite e nós Te rendemos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus essa noite. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Domingo às 19 horas nós estamos aqui no culto da família, um culto abençoadíssimo. Chame seus amigos, sua família, para estarmos juntos celebrando o nosso Senhor e a nossa aliança. Amém? Glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado aí e fala para ele: você tem uma aliança eterna com Jesus. Não esqueça disso. Tenha uma excelente noite com o amor de Deus. Que a graça de Jesus, que as doces consolações do Santo Espírito seja sobre a sua vida. E tenha uma excelente semana em nome de Jesus.